Vamos iniciar aqui nosso estudo sobre a gerência de memória. A gerência de memória é uma das partes mais complexas do sistema operacional e que tem um grande impacto no seu desempenho. Se formos lembrar aqui da arquitetura de von Neumann, vocês devem se lembrar que o computador ele possui uma unidade de controle, que controla todo o sistema, uma unidade lógica e aritmética, que realiza os cálculos, a ULA, né? E possui uma memória, né? Todos os sistemas interagindo entre si e pela unidade de controle, pela ULA, melhor dizendo, nós temos dispositivos de entrada, dispositivos de saída. A arquitetura de von Neumann especifica que tudo aquilo que vai ser processado precisa estar carregado na memória principal, né? Então é na memória que vai residir todos os programas que são executados, os programas e dados que são processados num determinado sistema, né? Então é lá, nessa memória, que vai ser buscado tudo aquilo que interessa para o processamento. Isso significa que antes de um programa poder ser executado, né, antes de um processo poder ser executado, ele precisa ser totalmente carregado na memória RAM. É dessa parte da memória, essa gerência de memória que a gente vai estudar nesse tópico. Aí você ressaltar aqui que existem os sistemas monoprogramáveis. Deixa eu aqui, né? Então, sistemas monoprogramáveis. O que são sistemas monoprogramáveis? São aqueles sistemas onde existe apenas um processo em execução. E temos também os sistemas multiprogramáveis, que são sistemas nos quais existem vários processos em execução simultaneamente, né? Nos sistemas monoprogramáveis, a gerência de memória ela não é complexa. Por que ela não é complexa? Como tem apenas um processo em execução, não há de se ter grande preocupação com a parte da segurança do sistema como um todo, regiões de memória que serão acessadas. Como existe um único processo, ele pode ter controle total do sistema sem qualquer tipo de problema. Já nos sistemas multiprogramáveis, existem processos de diferentes usuários em execução, e a gente não pode admitir que um processo de um determinado usuário interfira na execução de outro. Então, deve ser protegido esse acesso à memória. Então, nos sistemas multiprogramáveis, o sistema operacional deve gerenciar esse acesso de forma concorrente, né? Então, os processos vão acessar a memória de forma concorrente. É preciso tomar bastante cuidado com essa concorrência, de forma a evitar que um processo em execução interfira na execução de outro processo. Para isso, então, temos uma parte do sistema operacional, que é o gerenciador de memória, né? Que qual é a função dele, né? Primeiro, controlar que parte da memória está em uso. A gente tem que saber que memória está disponível para ser alocada e qual parte da memória já está alocada aos processos, né? Compete a ele também alocar memória para os processos, conforme os processos demandam por memória, ele quem seleciona as regiões de memória que serão utilizadas, né? E compete também a ele gerenciar a troca entre a memória principal e o disco. Nós vamos estudar aqui a parte de swapping, a parte de troca, em que parte da memória ela vai ser descarregada em disco para abrir espaço para novos processos. Toda essa parte de troca entre memória RAM e disco também é administrada, né, gerenciada pelo gerenciador de memória. Quando falamos de gerência de memória, estamos falando também em atribuição de endereços. Alocar memória para um processo significa atribuir uma região de memória a esse processo. E essas regiões de memória, obviamente, são acessadas por seus endereços de memória. A arquitetura de von Neumann nos diz que para que um programa possa ser executado, primeiro ele tem que estar carregado em memória, ele tem que fazer parte de um processo, né? Então, um processo é um programa de execução, mas seu contexto de software, mas seu contexto de hardware. Então, essencialmente, o processo ele é um programa de execução. Esse programa em execução precisa estar totalmente carregado na memória RAM, né? Os seus dados serão buscados, seus dados, seu código são buscados exclusivamente na memória RAM. Então, é necessário que esse processo seja totalmente carregado lá. Nos primeiros sistemas, nós tínhamos apenas um programa sendo executado, então a gente sequer tinha um conceito de processo. Então a máquina estava disponível esse programa controlava toda a máquina. Então no momento da compilação, os seus dados e seu código já podiam ter a região de memória onde ficariam hospedados, sem qualquer tipo de problema.
Já os sistemas atuais, esse conceito muda um pouco, já que os programas de usuários eles podem estar em qualquer região de memória. A gente não pode amarrar a região de memória onde esse programa vai estar armazenado, uma vez que eles vão ser carregados dinamicamente conforme a vontade do usuário. Então podemos ter vários processos executando. Não podemos então amarrar uma localização para um processo. Esse processo precisa entrar na memória onde houver vaga para ele. Isso quer dizer que, dada uma memória qualquer, né, o processo não vai necessariamente ser carregado no início da memória. Ele pode ser carregado em qualquer região de memória. Então, o endereço inicial da memória é o endereço zero. Mas qual é o endereço inicial de um processo? Esse endereço inicial do processo não precisa necessariamente ser o endereço zero. Ele pode ser carregado em qualquer endereço, né? Então, o endereçamento do computador inicia no endereço zero, né? Porém, esse espaço de endereço, esse endereço não precisa ser o endereço inicial de um processo. O processo dinamicamente pode ser alocado a qualquer posição de memória. E o que são esses endereços, né? Esses endereços usados nos programas podem ser relativos a diferentes objetos, diferentes coisas, né? Por exemplo, no programa fonte, os endereços simbólicos costumam ser representados por nomes de variáveis. Uma variável A, por exemplo, uma variável I de um loop, de um for. O que significa essa variável? Essa variável, no final das contas, no momento da execução, vai ser uma localização de memória. Então, o nome da variável, efetivamente, no momento da execução, vai ser apenas um símbolo para uma posição de memória que será utilizado pelo processo que está executando. O compilador normalmente associa esse endereço simbólico, essa variável, ao endereço relativo, né? O que é o endereço relativo? Vamos liberar espaço aqui na tela, né? Vamos imaginar que o nosso processo está aqui, né? A gente não sabe ainda em que posição de memória esse processo será carregado. Então, uma determinada variável está armazenada numa posição desse processo. Como esse processo pode estar em qualquer posição de memória, o compilador não tem como gerar o endereço dessa variável, um endereço absoluto para ela, onde a memória ela vai ficar. Então, o que o compilador faz? O compilador gera um endereço relativo, por exemplo, o endereço x. Esse endereço x quer dizer não que a variável vai ficar absolutamente no endereço x, mas que a variável vai ficar x posições a partir do início do processo. Então, o processo vai ser carregado numa posição qualquer de memória, e essa variável A vai estar armazenada x posições a partir dessa posição de memória, né? É o que a gente chama de endereço relativo, com relação ao início da alocação de memória onde o processo está carregado, né? O que o loader faz, né? O loader é o software responsável por fazer a carga do programa. Então, quando a gente pega o programa, vai transformar ele no processo e carregar ele na memória RAM, é o loader quem determina o local onde ele será carregado e faz a sua carga em memória, né? O loader vai ser responsável por transformar esse endereço relativo em endereço absoluto. Ah, beleza. O endereço relativo da variável A é x. O endereço inicial do programa é y, né? Então, qual será o endereço da variável x no momento da execução? No momento da execução, o loader vai definir que aquele endereço é y mais x, para que a variável possa ser acessada. Quando um processo é carregado em memória para execução, é alocado um espaço para ele, e ele vai ocupar uma determinada região de memória, né? Ele, a princípio, pode ser colocado em qualquer região de memória. E o que significa uma região de memória? Bom, a maneira mais direta de a gente pensar isso é imaginar, por exemplo, uma variável no nosso programa. Quando escrevemos programas, esses programas, para o seu funcionamento, possuem uma série de variáveis que vão receber vários valores, né, durante a execução do processo. Bom, onde ficam essas variáveis? A cada variável vai estar associada a uma região de memória, a uma posição de memória. Então, no momento da execução do processo, cada variável vai se tornar, na verdade, uma região de memória diferente que possui um endereço muito bem definido. A gente está falando em variáveis, mas na verdade tudo que tiver carregado em memória vai ter um determinado endereço. Então, não só dados, não só variáveis, mas também, por exemplo, código, né, instruções que são executadas pelos processos. Elas também estão carregadas em memória e possuem endereços. E quando é definido esse endereço, né? Quando acontece a atribuição do endereço? Quando é definido qual endereço determinadas instruções ou determinadas variáveis vão estar ocupando. Bom,
A gente tem chamados tempos, então, em que são feitas essas definições de atribuição de endereço, né? Um primeiro tempo que a gente tem, nós dizemos que é em tempo de compilação, né? O que é em tempo de compilação? Um programa, para poder ser executado, ele primeiro vai ser compilado. Aquele tipo de programa em que define o endereço de suas variáveis, do seu código em tempo de compilação, significa que aquela posição de memória que o programa vai ser armazenado é conhecida no momento da compilação. Isso impacta profundamente na execução do processo, porque quando o processo for executado, ele obrigatoriamente tem que ser carregado naquela posição de memória que foi definida para ele quando foi compilado. Isso amarra muito o sistema, porque se temos dois processos que foram definidos para a mesma região, eles jamais poderão executar de forma concorrente. Se um processo já estiver na região, outro processo não poderá utilizar aquela mesma região. Uma evolução disso é quando os processos têm definido seus endereços em tempo de carga, né? Então, que em tempo de carga significa que a atribuição final do endereço é feita durante a carga do programa em memória. Bom, aqui já podemos ter um programa que ele pode ser recarregado em qualquer região de memória. Então, o seu endereço não é definido durante a compilação, mas sim pelo loader, né? O loader é a parte do sistema operacional encarregado de fazer a carga do processo em memória. Quando o processo é carregado, o loader define os endereços de todas as instruções, endereços dos dados do processo, e a partir daí esse processo se mantém sempre nesse endereço. Já uma melhoria em relação à atribuição de endereço em tempo de compilação. Já que o tempo de compilação amarra que o processo tem que ser sempre carregado no mesmo lugar, quando a atribuição de endereço é feita em tempo de carga, é permitido ao processo ser carregado em qualquer posição de memória. Né? Porém, também tem um outro probleminha aí. Uma vez carregado, já que a atribuição de endereço é feita em tempo de carga, significa que esse processo, uma vez colocado na memória, ele não pode ir para outra posição de memória. Ele terá o início da sua vida e toda a sua vida até o final sempre alocado na mesma região de memória. Ele não pode ser relocado de memória, não pode mudar a sua posição de memória. Bom, então o último tempo de atribuição é quando nós dizemos que os endereços são resolvidos em tempo de execução. Né? Um endereço ser resolvido em tempo de execução significa o seguinte: somente durante a execução da instrução ou durante o acesso ao dado é que esse endereço será resolvido. Né? Isso aí permite a gente criar o chamado código relocável, que é um processo que está numa região de memória e por alguma razão qualquer esse processo precisa ser modificado na memória, seja para abrir espaço para outro processo, né? Seja por qualquer outra razão. Então, se a atribuição de endereço for feita em tempo de execução, vai significar que o processo ele pode ser carregado em qualquer lugar da memória e ele pode também ser movimentado na memória, qualquer que seja a razão. Né? Então, a atribuição de endereços em tempo de execução é a que dá maior versatilidade ao sistema operacional. Na busca por otimizar, então, a utilização de memória, surge o conceito de carregamento dinâmico. No carregamento dinâmico, a gente divide o programa principal em uma série de rotinas que ficam armazenadas em disco. Então, a gente tem aqui um programa. Como é que esse programa é estruturado? Tem uma parte principal, que está sempre em memória, e algumas outras rotinas. Então, vamos chamar aqui de parte principal e as partes 1, 2, 3, 4. Então, são 5 partes. Essa parte principal é sempre carregada em memória. Então, o programa principal está na memória e está executando. De repente, é necessário chamar uma rotina que está armazenada na parte 2 do sistema. O que é feito? A parte 2 é carregada em memória, tá? Dinamicamente, durante a execução do processo. E vai sendo executado normalmente. Vamos supor que acabou de executar aquela rotina que está na parte 2, agora o programa principal solicita uma rotina que está na parte 4. O que acontece com a rotina da parte 2 que estava em memória? Ela é retirada de memória, ela vai para disco e a parte 4 é carregada na memória. Isso significa o seguinte: as partes do programa vão sendo carregadas somente quando são necessárias. Né? Bom, então, quando uma rotina é chamada, é carregada na memória, normalmente. Né? O que acontece com uma rotina que nunca é usada? Tá? Ela nunca é carregada na memória. Se ela nunca é carregada na memória, ela não vai estar utilizando a memória. Isso nos dá uma economia de memória. Assim, se esse programa como um todo tem um tamanho X, vamos supor que ele
como um todo tem um tamanho 100 MB. Vamos supor que seja dividido em partes iguais. Cada uma dessas partes tem 20 MB. Se tiver carregado na memória só o programa principal e a parte da rotina 2, vamos estar carregando em memória 40 MB, ou seja, economizando 60 MB. Vamos ter 60% de economia na carga desse processo. Levando em conta que memória é um recurso escasso no sistema, todo tipo de economia será válido, né? É importante, o carregamento dinâmico não requer obrigatoriamente suporte do sistema operacional. Tá? Normalmente isso é feito pelo próprio Link Editor. Quando a gente está utilizando o compilador, a gente vai colocar alguns parâmetros no compilador que vai dizer para dar o suporte à ligação dinâmica. Né? Para isso, o que a gente faz? A gente pega o nosso código-fonte. Nosso código-fonte nós dividimos em várias partes. Tá? Quando a gente informa que o Link Editor, que a gente vai fazer o carregamento dinâmico, cada parte dessa é compilada num código objeto diferente. E na hora que o Link Editor junta para formar um executável, ele já coloca cada módulo desse com uma carga dinâmica apropriada. Né? Então, você não sequer fica a parte do sistema operacional. É tarefa do compilador providenciar o funcionamento do carregamento dinâmico. Uma variação do carregamento dinâmico é a ligação dinâmica. Vamos ver agora isso aí, o que é a ligação dinâmica. Quais são os passos para geração de código executável? Nós temos um programa fonte, por exemplo, linguagem C, um ponto C. Quando ele passa pelo processo de compilação, ele gera um código que é chamado de código objeto. Esse código objeto ele vai ser ligado às bibliotecas da linguagem C, as bibliotecas. Passa por um processo chamado link edição, processo de ligação. Aí nós teremos o código executável. Esse código executável é que é o programa propriamente dito que vai ser carregado em memória, né? O conceito de ligação dinâmica é similar ao de carregamento dinâmico, só que o que acontece dinamicamente é essa parte de ligação, a parte de link edição. Então, enquanto um programa tradicional ele possui as suas funções nas suas bibliotecas e a partir dele já tem um código executável, quando a gente usa a ligação dinâmica, algumas funções de biblioteca estão fora para ligar dinamicamente. Então ainda existem algumas outras funções na biblioteca, biblioteca do sistema. Então esse código executável que foi gerado pelo compilador, ele ainda é um código incompleto. Durante a execução do programa, quando for necessário executar alguma rotina especial do sistema, ele vai buscar onde? Na biblioteca dinâmica do sistema para fazer a carga dinâmica em memória para que esse processo possa utilizar. É muito comum a sua utilização em bibliotecas do sistema, aquelas rotinas do sistema operacional que são comuns a todos os programas. No Windows, por exemplo, a função de abrir arquivo, aquela janelinha que faz para abrir o arquivo, que são todas parecidas. Na verdade, a grande maioria delas são funções de biblioteca que são carregadas ao programa dinamicamente. Assim, todos eles possuem a mesma cara, a mesma função. E ainda dá uma versatilidade maior, porque se for necessário atualizar uma rotina dessas, basta atualizar o arquivo do sistema operacional, que automaticamente vai estar atualizando em todos os processos do sistema, já que a sua carga é dinâmica. Qual é a consequência da sua ausência, né? Por que um outro aspecto que é bom ser utilizado, né? É que todos os programas do sistema que fazem a mesma função, por exemplo, abrir arquivos no Windows, se não estiver na biblioteca de ligação dinâmica, o que vai acontecer? Todos os processos vão ter que ter a mesma cópia da mesma função dentro dele. Os processos serão maiores, vão ocupar mais memória. Então, fazendo essa carga dinamicamente ajuda não só na manutenção do sistema, como também na diminuição do tamanho dos programas, né? Esse mecanismo, tá? Ele é incluído no código executável do programa através do quê? Do chamado código para ligação dinâmica, que ele indica onde e como armazenar uma rotina de biblioteca. Tá? Por exemplo, biblioteca de rede, uma biblioteca de rede do Windows para TCP/IP, a biblioteca WinSock. Biblioteca WinSock, tá? Que é a biblioteca de sockets para Windows, funções TCP/IP. Quando é necessário chamar, por exemplo, a função connect para fazer a conexão pelo TCP, o programa solicita a carga da biblioteca WinSock e ele vai utilizar
a função connect do próprio WinSock, né? Então, o compilador tem que inserir um código no programa executável para que faça essa solicitação da biblioteca dinamicamente quando for necessário que ele utilize. Uma outra vantagem disso, né, é que ele pode ser utilizado para casos em que ocorre mudança no código da biblioteca. Vamos supor que houve uma melhoria no acesso à rede, no TCP/IP. Basta que a gente altere a função WinSock, que todos aqueles processos que acessam a internet pelo TCP serão atualizados automaticamente. Então, essa biblioteca de ligação dinâmica também é uma excelente forma de distribuir a atualização de software. Um programa que ele é feito com base em biblioteca dinâmica, se a gente atualiza a biblioteca dinâmica, atualizamos automaticamente o programa, né? A ligação dinâmica, diferentemente do carregamento dinâmico, ela requer suporte do sistema operacional, né? No carregamento dinâmico é um problema do próprio processo. O processo se constrói, o processo se carrega automaticamente conforme a necessidade. Então não tem necessidade nenhuma de suporte do sistema operacional. Já na ligação dinâmica não. As funções que estão nas bibliotecas dinâmicas, as funções de ligação dinâmica, elas serão solicitadas pelo processo ao sistema operacional. Então é necessário que o sistema operacional dê suporte a esse tipo de procedimento. E como que os processos são carregados na memória? Como é feita a alocação de memória para os processos? A primeira maneira de se fazer alocação de memória é chamada alocação contígua simples. Nessa alocação contígua simples, a gente pega a memória principal e divide ela em duas partes. Então, temos a memória principal, vou fazer o desenho aqui, temos a memória principal e a gente divide a memória em duas partes. Então, uma parte fica para o sistema operacional e outra parte fica para o processo do usuário, tá? Nesse tipo de alocação, o usuário tem controle total sobre a memória principal. Ele pode acessar qualquer posição de memória. É um esquema de alocação que foi feito para monoprocessamento. Então, não existe a multiprogramação, é tudo monoprograma. Existe apenas um processo em execução e ele está concorrendo na utilização da memória junto com o sistema operacional. Como só tem um processo, esse tipo de sistema operacional ele não costuma dar muita importância à proteção. Deixa o processo executar normalmente, deixa ele fazer o tipo de acesso que ele quiser e com isso tem um desempenho maior. Significa pouca proteção ao sistema operacional, né? Mas algum nível de proteção é possível, tá? Então, se o microprocessador tiver registradores próprios para acesso à memória, tá? Então é necessário que o microprocessador tenha registradores próprios para isso, para controlar o acesso à memória. Então, com esses registradores, chamados registradores de base, a gente consegue delimitar a área do sistema operacional e a área do usuário. Então, os registradores vão dizer a região de memória que o processo do usuário pode utilizar. Isso confere um certo grau de proteção, mas para que seja feito com eficiência, vai ser necessário realmente a ajuda do hardware. Então, precisa de registrador especial para isso. A alocação contígua simples era um esquema de alocação antigo, tá? É um esquema antigo que era utilizado em sistemas operacionais bastante antigos, né? Sistemas antigos a gente tem uma característica, pouca memória, tá? Os sistemas tinham pouca memória, então os processos podiam ser muito maiores que a memória. Então, nessa época surgiu uma técnica conhecida como overlay. É uma técnica bastante parecida com o carregamento, onde o programa é definido, ele é todo dividido em partes, né? Não necessariamente do mesmo tamanho, tá? Assim, tá? Uma parte maior, uma parte menor, duas partes medianas. O programa, quando se utiliza a técnica de overlay e se compila esse programa dizendo que vai ser utilizado o overlay, o programador define o tamanho de cada região e antes do programa é carregado um módulozinho à frente, que é o módulo para fazer a administração da carga da região de overlay. Então é carregado essa primeira parte. O que essa parte faz? Ela vai carregando dinamicamente os outros módulos conforme a necessidade. Então o programa está executando uma rotina da parte 1, a parte 1 é carregada em memória. Se de repente a execução do programa passa para a parte 2, a parte 1 é descarregada e a parte 2 é carregada. E assim por diante. Sempre que houver uma parte necessária,
as partes 1, 2, 3, 4 serão carregadas em memória. Repara que a parte 1 é maior que as demais. Então, qual é a região de memória que vai ser alocada? Sempre a região da maior parte. Tá? Então, não importa que seja carregada a região 2 em memória. A área alocada para armazenar quem está carregado é sempre a área da maior região. Né? É uma técnica conhecida como overlay ou sobreposição, onde os programas eles são carregados em memória conforme a demanda, uma parte sobrepondo a outra. Então, quem define o tamanho da área de overlay, né? A área definida está a partir do tamanho do more model. Né? E lembrando que a definição das áreas de overlay é função do programador. Cabe ao programador definir quem são essas regiões. Então, o programa, o interessante é que ele seja quebrado por funções. Então, a parte de relatório dele está num canto, a parte de acesso ao banco de dados está outro, de forma que se evite ao máximo ficar trocando memória, porque carregar cada parte dessa memória significa descarregar a anterior no disco e carregar a parte nova do disco para a memória. Se o programa está muito mal estruturado, onde cada rotina de uma parte é uma rotina de outra parte, a gente vai estar consumindo bastante tempo do sistema fazendo essas trocas de memória. Se o programa for bem estruturado de modo que ele passa um bom tempo executando as rotinas da área 1, depois passa para a área 2, executa a rotina da área 2, depois para a área 3, a gente vai estar minimizando essa troca entre memória e disco. Então o desempenho do sistema vai ser bem maior. Né? Qual é a vantagem dessa técnica de overlay? É permitir ao programador expandir os limites da memória principal. Vamos supor que esse programa com todos os módulos seja muito grande para caber na memória principal, sistemas com pouca memória. Quando a gente usa a técnica de overlay, a gente pode diminuir a necessidade de memória do programa e com isso carregar esse programa e colocar em execução em sistemas que têm menos memória. É claro que isso tem um preço, e o preço é o desempenho. É quando se trabalha com overlay, a gente tem a vantagem de poder executar sistemas que seriam muito grandes, programas que seriam muito grandes, né, processos muito grandes, em sistemas com menor memória, porém a desvantagem é a sobrecarga que vai dar no sistema. Né? Então, pode trazer implicações quanto ao desempenho das aplicações, isso é evidente. Bom, a alocação contígua permite a carga de apenas um processo na memória. Na alocação contígua, a gente tem uma região onde é dividida uma parte para o sistema operacional, uma parte para o processo. Então, somente um processo carregado. A alocação particionada vai ser uma técnica em que vai pegar a memória e vai permitir dividir a memória em várias regiões, nas chamadas várias partições. Então, o sistema operacional vai ficar carregado em uma partição e nas outras partições nós podemos carregar vários processos, processo 1, processo 2, processo 3. Então, a alocação particionada vai permitir a multiprogramação, vários processos carregados em memória simultaneamente. Bom, então, no sistema de monoprogramáveis, o que acontece? O processador ele permanece ocioso. Né? Essa é uma característica. Já que eu só tenho um processo em execução, a tendência é que o processador não vai estar trabalhando muito. Outra característica é que a memória pode ser subutilizada. Eu tenho memória, só tenho um processo carregado, tenho espaço sobrando na memória e eu poderia estar carregando outro processo. Né? Na particionada isso não vai ser permitido. Né? Então, para que a multiprogramação seja eficiente, ou seja, né, o que é a multiprogramação? Mais de um processo em execução. Para que isso seja eficiente é necessário que os vários programas tenham a possibilidade de estarem na memória principal ao mesmo tempo. Né? Para isso acontecer, então a gente divide a memória principal em porções, em partições, e cada processo é carregado uma partição diferente. Então nós temos vários tipos de alocação particionada. Né? Vamos começar estudando a alocação particionada estática. Nos primeiros sistemas multiprogramáveis, aqueles primeiros sistemas que aceitavam mais de um processo carregado na memória ao mesmo tempo. Né? A memória foi dividida em pedaços de tamanho fixo. Tá? Então, pedaço de tamanho fixo não podia variar. Tá? Cada pedaço tinha o seu tamanho. E esses pedaços foram chamados de partições. Então, a memória é particionada. Então, está aqui o desenho da memória. Ela é dividida em várias partes, em várias partições. O tamanho de cada partição dessa era definido na fase de inicialização do sistema. Tá? Então, um sistema bastante engessado. Os arquivos de configuração do sistema iam segmentar essa memória em várias partições
com tamanho muito bem definido. Então, o administrador do sistema tinha que ter um conhecimento profundo do tipo de processo que executar no sistema e o tamanho que cada processo iria requerer de memória, né? E criava essas partições para que os processos fossem carregados, né? Sempre que fosse necessária a alteração do tamanho da partição, a gente tinha que reiniciar o sistema, né? Então, agora eu vou executar um processo que requer um espaço de memória maior. Por exemplo, juntar duas partições para criar uma partição só. Então, uma partição só maior, né? Significa o quê? Eu tenho que reconfigurar a partição e eu tenho que reinicializar o sistema com essa nova configuração. Outra característica dessa época é que os programas podiam executar em somente uma das partições, né? Ele era feito para aquela partição, para aquela região de memória. Então, mesmo que houvesse outra partição livre, o processo era feito para executar em uma determinada partição, né? A gente diz o quê? Que os compiladores e montadores geravam o chamado código absoluto. Ou seja, quando o programa ele era compilado, todos os endereços eram definidos em tempo de compilação. Não poderia ser carregado esse processo em qualquer região de memória. Tinha que ser naquela região para a qual ele foi compilado. Então, sistemas extremamente engessados, onde para que a gente no sistema a gente possa executar processos diferentes, durante a compilação, esses processos tinham que ser compilados para regiões diferentes de memória, né? A gente resulta no esquema de alocação, conhecido como alocação particionada estática absoluta, tá? Então, a alocação particionada, porque são criadas várias partições, ela é estática, porque é definida no momento da criação, no momento da inicialização do sistema, está definido e vai ser aquilo, e ela é absoluta, né? Os endereços são absolutos. Um processo que foi feito para uma partição, ele não pode ir para outra partição. Com a evolução dos códigos, né, evoluíram os compiladores, os linkers e os loaders, né? O compilador para gerar o código compilador para compilar e gerar o código objeto, o linker para gerar o executável através desses códigos objetos das bibliotecas, e o loader, que é a parte do sistema operacional, né? Os loaders são a parte do sistema operacional encarregada de colocar o processo em execução na memória. Então, o loader é quem faz a carga daquele processo, né? Com essa evolução, com esse novo tipo de código, com o avanço da tecnologia de geração de código, tivemos o chamado código relocável, né? O que é um código relocável? É aquele código que ele pode ser carregado em qualquer posição de memória, né? Durante a definição da atribuição dos endereços não é em tempo de compilação, mas em tempo de carga, por exemplo, né? Então, um programa ele pode ser carregado em qualquer partição de memória, ele não tem mais endereços absolutos, né? Com isso, né, foi possível gerar programas que puderam ser carregados em qualquer partição, eles não ficavam mais presos a uma determinada partição. Esse novo tipo de organização foi chamado o quê? Alocação particionada estática relocável. Continuamos tendo partições estáticas que são definidas durante a inicialização do sistema, porém o processo pode ser carregado em qualquer das partições. Durante a carga do processo é que vão ser definidos os endereços, tanto de código quanto de dados, né? Então, o endereço base é determinado que durante o carregamento do programa, não mais durante a compilação, mas quando o programa é carregado em memória é que seus endereços são definidos. Para isso, então, é necessário haver um controle do sistema para saber o que? Quais partições estão em uso ou não, né? Então, é necessário uma tabela do sistema operacional que controla todas as partições de memória e sabe se ela está em uso ou não por determinado processo. Bom, a proteção das partições, elas se baseiam em dois registradores, né? Que são registradores para calcular os endereços inicial e final da partição, né? Então, existe um registrador que diz qual é o primeiro endereço daquela partição e um registrador que diz qual é o último endereço da partição. Todo processo que for carregado nessa partição, só poderá acessar regiões entre o endereço inicial e o endereço final, né? Então, esses registradores eles são carregados no processador, né? O microprocessador vai dar suporte, então o hardware vai tomar conta para saber se aquele processo está executando instruções que acessam memórias, somente memória autorizada, somente memória dentro da partição para a qual elas estão alocadas.
A alocação particionada estática nos trouxe uma grande vantagem, que foi permitir com que seja carregado em memória mais de um processo simultaneamente. Então a gente tem a concorrência, tem vários processos carregados simultaneamente, porém ela nos traz também um problema. Vamos supor que isso aqui seja uma partição, né? Que essa partição tenha, por exemplo, 200 MB. Vamos supor que nessa partição seja carregado um processo, que esse processo tem 60 MB. Né? Sobra livre, tá? Sem utilização, aqui 140 MB. Ou seja, 70% daquela partição não está sendo utilizada. Né? Então, acontecia que os programas não preenchiam totalmente as partições que eram carregadas. Isso estava um desperdício na utilização da memória. Ainda tinha um outro problema. Vamos supor que eu tenho a memória e eu tenho nessa memória duas partições. E eu quero carregar um programa que seja maior do que qualquer uma das partições isoladamente. Porém, eu tenho memória, espaço suficiente para ele. Eu tenho espaço suficiente para ele, mas eu tenho ou numa partição ou noutra partição. Né? Se essas duas partições fossem uma só, esse programa caberia. Mas como são duas partições e o programa é muito grande para qualquer uma delas, eu estou numa situação em que eu tenho memória disponível, mas não tenho espaço para colocar o processo, porque eu não tenho uma partição com tamanho suficiente para carregar esse processo. Então, para esse processo poder ser carregado, vai ser necessário esperar que seja liberada uma partição que tenha tamanho suficiente para que ele possa caber ali. Né? Então, esse tipo de problema ele é conhecido como fragmentação interna. É uma fragmentação um tipo de fragmentação de memória, onde eu posso, às vezes, querer carregar um programa que tenha, por exemplo, 100 MB e eu tenho alguns trechos de memória sobrando. Então, eu tenho uma partição de 20 sobrando, tenho uma partição de 50 sobrando, tenho uma partição de 80 sobrando, tenho uma partição de 40 sobrando. Se a gente somar todos esses espaços aqui, nós vamos ver 20 mais 80, 100. Eu tenho 190 de espaço sobrando, mas eu não tenho nenhum de tamanho 100 de forma contígua. Tá? Então eu tenho memória livre suficiente, mas eu não tenho um espaço onde cabe esse processo. Né? Então isso é conhecido como fragmentação interna. É um problema de fragmentação de memória, onde eu não consigo carregar um processo, mesmo tendo memória suficiente para carregá-lo. De forma a resolver esse problema, foi criado então um esquema conhecido como alocação particionada dinâmica. A alocação particionada dinâmica, nós não teremos esse conceito de partições de tamanho fixo. Então, conforme os processos serão carregados em memória, é que as partições vão sendo criadas para esses processos dinamicamente, né, conforme a necessidade. Então, no estágio inicial, nós temos toda uma memória, né, e somente uma parte inicial reservada para o sistema operacional. Em determinado momento, um processo A de 2 MB precisa ser carregado. Então, cria-se uma área de 2 MB e carrega o processo nessa região de 2 MB. Se precisar carregar um processo B de 3 MB, o que a gente faz? Cria uma área de 3 MB e carrega o processo B. E assim por diante. Processo C com 4 MB, processo D com 2 MB. Então, cada processo foi carregado numa região de memória e no final ainda temos uma regiãozinha aqui de 1 MB disponível. Se aparecer mais um processozinho de 1 MB, a gente consegue carregá-lo nesse espaço que está sobrando. Bom, e a gente resolve o problema da fragmentação? A gente resolve um tipo de problema, mas surge um outro tipo. Né? Quando é que essa fragmentação começa a acontecer novamente? Né? Ela começa a ocorrer quando os programas foram terminando e deixando espaço na memória. Então nós temos na nossa memória programas carregados e de repente eu tenho aqui numa primeira região um programa carregado, uma segunda região outro programa carregado e eu tenho duas regiões livres. Essas regiões livres elas não podem ser somadas. Às vezes eu tenho aqui um processo para carregar que ele é um pouco maior que cada uma das regiões. Se eu conseguisse somar essas duas regiões eu poderia carregar esse processo. Porém eu não tenho um espaço suficiente contínuo para carregar esse programa. Né? Então, novamente, apesar de ter memória suficiente para carregar o processo, eu não tenho espaço contínuo para colocar ele. Esse tipo de fragmentação é conhecido como fragmentação externa. Mas na alocação dinâmica a gente consegue resolver esse problema. Né? Então, depois que é detectada a fragmentação, a gente pode ter duas soluções. Né?
primeiro, os espaços adjacentes são reunidos, né? E a gente cria um único espaço de tamanho maior, né? Para fazer isso significa o quê? Eu tenho aqui essas duas regiões em amarelo disponíveis, né? O que eu precisaria fazer para isso? Para isso eu precisaria pegar uma dessas regiões que estão ocupadas, uma dessas regiões que estão ocupadas e jogar, por exemplo, para cima, né? Liberando espaço. Assim que eu teria, né? A gente teria duas regiões ocupadas e uma região mais abaixo, maior, que seria a união das duas regiões que estavam livres, né? Fazer isso significa fazer a relocação, né? Significa relocar código. É pegar um processo que está numa região de memória e carregar esse processo para outra região de memória. É um mecanismo conhecido como mecanismo de compactação, né? Ou seja, é uma técnica que a gente diz que nós teremos alocação dinâmica com relocação. Os espaços são alocados dinamicamente e, além de ser alocado dinamicamente, eu posso ainda mudar a posição de memória que um processo está ocupando, né? Isso vai reduzir muito o problema da fragmentação, já que eu posso compactar a memória, colocar todos os processos em memória RAM juntos, abrindo espaço para que um outro processo possa ser executado, né? Agora, existe o que? Uma grande complexidade no algoritmo, tá? E também consumo de recursos do sistema operacional, tá? Pode tornar inviável isso aí, porque conforme a gente vai tendo necessidade de fazer essa relocação, o sistema pode ficar bastante lento, ficar praticamente inutilizável sob o ponto de vista de desempenho. Bom, suponhamos que nós temos um determinada situação em que a memória está toda particionada, né? E as regiões amarelas são as regiões que estão ocupadas. Então temos duas regiões livres aqui. E um determinado processo precisa ser carregado. Onde esse processo será carregado? Ele será carregado nessa partição ou nessa segunda partição, né? Onde será a carga? Então, a escolha da partição onde será a carga vai ser um aspecto importante no projeto do sistema operacional. Bom, então, existem basicamente 5 estratégias para determinar em qual partição a gente vai carregar o programa, né? A gente está assumindo aqui que nós temos partições com diferentes tamanhos. Então, uma partição menorzinha, uma partição mediana, uma partição maior, né? Então, qual dessas partições, supondo que tenha as 3 disponíveis, eu vou colocar o meu processo, né? Então, essas técnicas são conhecidas como primeiro ajuste, próximo ajuste, melhor ajuste, pior ajuste e ajuste rápido, tá? Bom, nós vamos ver cada uma delas aqui. Qual estratégia vai ser adotada vai depender muito do tamanho dos programas necessários a cada ambiente, vai depender muito da particularidade de cada sistema, né? Mais adiante a gente vai ver como os sistemas operacionais fazem para implementar a seleção de memória para colocação dos processos, né? De qualquer forma, não interessa qual seja a estratégia, o que o sistema operacional tem que ter? Ele tem que ter possuir uma relação de áreas livres, né? Não só com o endereço de cada área, mas também com o tamanho de cada área. Então é preciso haver uma estrutura de dados no sistema operacional informando quais são as regiões de memória que estão disponíveis, né? Tanto onde estão, endereço, quanto o tamanho de cada uma. Uma forma de armazenar essa informação é conhecida como lista encadeada. Então vamos imaginar que aqui é a memória. Nós temos na memória carregado o processo A, processo B, processo C, D e E, né? Então nós temos uma primeira região de memória livre, uma segunda região de memória livre, uma terceira região de memória livre, por aí vai. Como fica a lista encadeada? A lista encadeada diz que nós temos o processo A, ele inicia na posição de 0 de memória e tem tamanho 5. Então está ocupando 5 unidades de memória, né? Não importa nesse momento qual unidade de memória. Depois de uma partição livre, que inicia na posição 5 e tem 3 posições de memória.
Depois o B inicia na posição 8, ocupando 6. O C inicia na posição 14, ocupando 4. E por aí vai, né? Uma estrutura dinâmica, com lista encadeada, uma lista dinâmica com base em ponteiros, onde vai apontando cada região de memória, se está utilizada ou se é livre, e se tiver utilizada, qual processo está utilizando e qual o tamanho de cada uma. Bom, então vamos lá. Quais são as formas que a gente tem para escolher a partição? A primeira forma a gente chama de algoritmo do primeiro ajuste. O que é o algoritmo do primeiro ajuste? Então nós temos uma série de partições em memória, né? E o sistema ele verifica a primeira partição. O processo cabe ali. Se cabe, é usada essa partição. Se não cabe, parte para a segunda. O processo cabe ali. Se cabe, coloca. Se não cabe, parte para a terceira. Então ele vai de região em região, olhando partição por partição, e a primeira partição que ele encontra que tem tamanho suficiente para armazenar esse processo vai ser utilizada para armazenamento pelo processo, né? Então, escolhe a primeira que encontra, né? Costuma ser muito rápido, né? Por que ele é rápido? Porque ele faz o mínimo de pesquisa, ele sai catando, encontrou, já usa, tá? A lista de áreas livres costuma estar ordenada por endereço, então ordem crescente, né? Não tem nenhuma definição de tipo, ordenar por tamanho, nada. Uma lista encadeada simples, ordenada por posições de memória. Encontrou a primeira posição vaga onde cabe, é essa posição, vai ser utilizada ali, né? Um outro algoritmo que nós temos é o algoritmo do próximo ajuste. A grande diferença é que o algoritmo do primeiro ajuste ele sempre procura a partir do início, né? Uma vez que ele encontrou, a próxima busca ele volta ao início e começa a procurar tudo de novo, né? Do próximo ajuste não. Uma vez que ele procura uma determinada posição de memória e ele encontrou uma partição, dali por diante, uma nova tentativa, ele vai continuar do ponto onde ele fez a última busca, né? Então, é um algoritmo que visa esquecer o passado, vamos assim dizer, né? Vou limpar aqui. Como é que vai funcionar esse algoritmo próximo ajuste? Temos uma série de partições. Procura a primeira, encontrou? Não. Procura a segunda, encontrou? Beleza, encontrou, vai usar essa. Se for utilizado o algoritmo de próximo ajuste, o que ele faz? A próxima busca já é na sequência embaixo, né? Até o final, quando então ele volta novamente para procurar do início, né? Um terceiro ajuste, algoritmo, é chamado algoritmo do melhor ajuste, tá? Esse algoritmo melhor ajuste escolhe qual partição. Ele escolhe a partição em que o processo deixa menor espaço sem utilização, tá? Então já é um tipo de algoritmo onde temos aqui, por exemplo, 3 partições. Aí tem que carregar um processo desse tamanho mais ou menos. É bastante semelhante. Ele não cabe na última partição e ele cabe tanto na primeira quanto na segunda partição. Como ele se adequa melhor à primeira partição, ele será colocado na primeira partição. A ideia desse algoritmo é o quê? Sempre que houver uma partição que é com tamanho bem próximo ao do processo ser carregado, esse processo vai ser carregado, e qual vai ser o desperdício, né? O desperdício vai ser mínimo, vai ser só aquela partezinha embaixo aqui, quase nada. Então a ideia é que, já que é para criar fragmentação, cria a fragmentação a menor possível, a mínima possível, de modo que as perdas no sistema sejam mínimas, né? Bom, então ele escolhe a partição em que o processo deixa o menor espaço sem utilização, né? Visa com isso economizar a memória, né? Para isso, então, é interessante o quê? Que as áreas livres estejam ordenadas por tamanho, né? Porque se não tiver, o tempo de busca pode demorar, tá? Então, se houver um esquema onde a lista encadeada coloque ordenado por tamanho, ele pode encontrar rapidamente a região de memória que melhor se adequa, né? Ele tem uma desvantagem, né? E qual é? Tendência a aumentar o problema da fragmentação, né? O que essa técnica faz no final é deixar em memória uma série de posições com fragmentos pequenininhos. Esses fragmentos pequenininhos, no decorrer da utilização do sistema operacional,
nós teremos muitos fragmentos pequenos que podem estar representando uma parcela significativa da memória RAM, porém eles não podem ser aproveitados porque eles são muito pequenos para que se coloque um processo dentro deles. Como o algoritmo do melhor ajuste deu esse problema e acabou que não sendo uma boa solução, já que criou um nível de fragmentação muito grande, tiveram a seguinte ideia: já que o melhor ajuste não é um bom algoritmo, vamos fazer logo o pior ajuste. Vamos colocar no que sobra a maior partição, para ver o que acontece, né? Então, nesse caso, vai escolher o quê? A partição em que o processo deixa o maior espaço sem utilização. Inverte completamente em relação à estratégia anterior, né? Com isso, são o quê? São deixados espaços livres maiores, podendo carregar processos nesses estados. Simulações, né? O ambiente de simulação mostrou que esse algoritmo não traz bom resultado, né? Na verdade, ele também vai fragmentar bastante a memória e a gente começa a utilizar as maiores áreas, às vezes, para botar processos pequenos nela. Quando chega a vez de botar um processo grande, não vai ter área suficiente para botar o nosso processo lá em execução, né? Por fim, um quinto algoritmo é conhecido como algoritmo de ajuste rápido. Então, em vez de ter uma lista encadeada única, mantém listas separadas para alguns tamanhos mais comuns. Então, por exemplo, lista para posições pequenas, lista para posições de memória média e lista para fragmentos grandes, né? Também gera lacunas, tá? Também gera lacunas, mas ele é extremamente rápido na alocação de memória, tá? Então ele traz um ganho de desempenho bastante grande. Tá, e qual é o melhor algoritmo? Então foram feitas simulações, né? Essas simulações simulando processos bastante próximos à realidade, com tamanhos variados, sendo carregado e descarregado e vinha deixando a fragmentação acontecer, né? Para ver o que acontecia, né? O que ela mostrou? O que as simulações mostraram? Elas mostraram que, por incrível que pareça, né, dentre todos os algoritmos, aquele mais simples, que é o algoritmo do primeiro ajuste, foi quem deu o melhor resultado, né? Então, por mais que tenha se tentado evoluir técnicas, o melhor ajuste é o algoritmo mais simples, ele faz uma busca rápida, ele encontrou e já usa, tá? E por simulações ele acaba sendo melhor. E um outro aspecto que a gente tem que levar em conta é que um processo ele é carregado em memória, ele pode crescer, ele pode precisar de mais memória. Então, encaixar um processo certinho, um embaixo do outro, né? Então, temos um processo carregado em memória. Se a gente encaixa um outro processo, para onde esse processo vai crescer? Ele não vai poder alocar mais memória porque já tem um processo logo abaixo dele. Então, se a gente tem um processo carregado em memória e outro mais abaixo, embora haja uma fragmentação entre esses processos, isso aqui vai permitir que esse processo possa crescer, ocupando mais memória, né? E se adequando à sua necessidade de aumento de memória, né? Então, de certa forma, é bom deixar algumas lacunas entre os processos para permitir o crescimento desses processos. Por fim, a gente chega na parte de swapping, que é uma parte bastante importante na gerência de memória para permitir a carga de processos em memória. Bom, acontece na multiprogramação a gente ter vários processos querendo ser executados e nós temos uma memória de tamanho limitado. Então, nós temos determinada memória e nós temos aqui processos com determinado tamanho. Então, 5 processos aqui, esses 5 processos muito grandes para que caibam todos simultaneamente na memória. O que a técnica de swapping procura fazer, né? Ela tenta resolver esse problema de insuficiência de memória fazendo a chamada troca, fazer o swap entre a memória RAM e o disco. Bom, então nós vamos ter um esquema onde, deixa eu apagar esse processo aqui, nós temos à esquerda a memória RAM e do outro lado o armazenamento em disco, né? O disco a gente sabe tem capacidade de armazenamento muito maior que a memória RAM. Nós temos aqui alguns processos carregados na memória RAM. De repente eu preciso colocar um processo em execução, tá? Eu preciso que ele concorra, mas não tem espaço para ele na memória, né? O que a gente faz nesse caso? A gente pega esse processo, né, e joga esse processo para o disco. A gente faz o chamado swap out, né? Então, está aqui swap out.
levar o processo para o disco, né? E um processo é colocado em execução no lugar dele, na região de memória que ele estava. Agora, esse processo que foi colocado em disco, mais adiante, ele precisa voltar para ser executado, né? Então, quando esse processo que estava armazenado em disco, ele volta para a execução, ele vai precisar ser carregado em alguma posição de memória, né? Nós temos o chamado swap-in. Nós temos o chamado swap-in. Vou botar em verdinho. Tá? O swap-in é o que? É levar de volta o processo do disco para a memória RAM. Então, o que é que consiste a técnica de swap? Se a memória está lotada, eu preciso carregar um processo e não tem espaço para esse processo na memória, um dos processos que está em memória é escolhido para ir para o disco, ele vai ser armazenado em disco, vai passar um tempo no disco sem executar, abrindo espaço na memória RAM para esse novo processo. Então, a técnica de swap, ou troca, né? Swap é trocar em inglês, faz trocas constantes entre a memória RAM e a memória secundária e o disco. Assim eu vou poder ter uma utilização de memória maior do que aquela que eu tenho de memória disponível, né? Vou imaginar aqui que nesse sistema eu tenho uma memória total de 4 GB e que eu tenho um processo aqui que ocupa 1,5, um outro processo ocupa 2, outro processo ocupa 3. Se a gente for somar tudo, 1,5 com 2, a gente vai ter 3,5, com 3, 6,5. Eu estou precisando de 6 GB e meio de memória, eu só tenho 4 GB de RAM, né? Então, se eu precisar executar esse processo que ocupa 3, eu descarrego os outros 2 que estão em memória, deixo a memória livre, eu carrego esse processo de 3 GB. Esse processo vai executar durante um tempo. Quando passar esse tempo, esse processo de 3 GB vai para o disco, abre espaço para os outros 2 que voltam. Então, sempre havendo troca entre disco e memória RAM. Com isso eu tenho um ganho muito grande, que é a possibilidade de utilizar mais memória do que aquela que existe realmente, né? Então eu precisaria de mais memória do que eu tenho. Usando o disco, eu posso executar programas que a princípio eu não poderia executar. Mas também tem um aspecto bastante negativo. A técnica de swap ela é pesada. Ela tem um grande peso no sistema. A troca entre disco, o acesso ao disco, ele é muito mais lento que o acesso à memória RAM. Então essa parte de gravar um processo em disco, carregar o processo de disco em memória, toma bastante tempo, né? E isso é perceptível, né? Hoje em dia a gente tem uma técnica parecida, que é de paginação, a gente vai estudar na próxima aula, mas vocês podem ver, quando o sistema está lento, vocês devem perceber que é bastante comum a luz do HD ficar piscando muito acesa quando a máquina está lenta, né? O que está acontecendo ali? Está acontecendo uma espécie de swap, né? Hoje em dia não é bem o swap que acontece, a gente vai estudar exatamente o que acontece, mas é uma técnica bastante parecida com o swap. Parte do programa está indo para disco e outra parte está sendo carregada em memória. Então, como os processos estão alternando no escalonamento, né? O algoritmo de escalonamento cada hora coloca um em execução, vai haver muita troca entre memória RAM e disco. O sistema operacional vai passar bastante tempo fazendo carga de processos e o sistema como um todo fica muito lento. O tempo de resposta dele fica muito baixo. Aliás, o tempo de resposta fica muito alto. O sistema não terá um bom desempenho, né? Normalmente não, ocasionado por falta de memória. Como o sistema não tem memória suficiente para carregar todos os processos, o sistema operacional fica fazendo a troca, fazendo o swap dos processos entre disco e memória, ocasionando então a lentidão no sistema. Bom, um dos problemas gerados pelo swapping é a chamada relocação de processos, né? O que é a relocação do processo? É fazer com que um processo estava numa determinada posição de memória vá para outra, né? Então vamos lá. Tem a memória aqui, eu estou com um processo em execução num determinado ponto, numa região de memória. Para abrir a chance de outro processo executar, o que vai acontecer com esse processo? Ele vai para o disco. Então ele fica armazenado em disco um tempo e mais adiante ele volta para a execução. Quando ele voltar para a execução, ele poderá voltar para uma região de memória diferente daquela região que ele estava anteriormente. Então antes ele estava na região, agora ele está em outra região de memória. Isso é o que a gente chama de
relocação de processo, alterar a posição de memória onde o processo se encontra. Bom, é necessário que essa relocação seja realizada pelo loader a cada carregamento. Então, a cada carregamento, cada vez que um processo é carregado em memória, é necessário fazer relocação, ou seja, é necessário recalcular todos os endereços utilizados pelo processo, os endereços das variáveis, os endereços do código. Então é preciso ter toda uma técnica para administrar isso aí, né? Esse mecanismo é ineficiente, né, em função do tempo gasto para o carregamento. É bastante ineficiente, bastante. Acho que todos aqui já tiveram um problema desse tipo. Uma máquina que precisa fazer muito swap, muita troca entre memória, RAM e disco, vocês sabem como o sistema fica lento, fica praticamente inutilizável durante um tempo, né? Bom, essa relocação dinâmica é realizada normalmente por intermédio de um registrador especial chamado registrador de relocação, tá? Como é que funciona o registrador de relocação? O processo, quando ele é compilado, né, o programa, quando ele é compilado, ele trabalha sempre, né, quando se utiliza esse esquema, com endereços chamados endereços relativos. Então, esse processo, o primeiro endereço dele é 1, endereço 2, endereço 3 e por aí vai, até o endereço N. Então, ele é sequencial, o seu primeiro byte é 1. E quando o processo ele é carregado na memória, efetivamente na memória ele tem, por exemplo, está na posição de memória 1000. Então, a posição de memória 1000 equivale à posição 1 verdadeira do programa. Isso quer dizer o seguinte: existe um registrador chamado registrador de relocação, onde esse registrador contém o quê? O endereço base do processo. Sempre que o processo é carregado na memória, esse endereço base vai para esse endereço de relocação. E esse endereço base ele é somado ao endereço relativo do processo, né? Então, ou seja, vamos supor que o primeiro endereço é 1000. Esse corresponde ao primeiro byte do processo, tá? No caso, então, qual seria o endereço base? Seria 999, né? Já que eu somaria 999 com 1, eu sei que a posição de 1000 de memória. Eu quero acessar a posição 3, eu somo 3 com 999, eu acesso a posição 1002. Então, para efeito de processo, ele acessa sempre a mesma posição de memória. É uma posição relativa para ele. E na hora de calcular a sua posição verdadeira, a sua posição física em disco, o seu valor relativo é somado ao registrador de relocação, né? Então, no momento em que o processo é carregado na memória, o registrador recebe o endereço inicial da região de memória em que o processo vai ocupar, né? Esse cálculo é feito diretamente pelo hardware. Necessita de apoio da UCP para isso. Não tem como, a cada instrução que o processo for executado, o sistema operacional realizar esse cálculo. Seria extremamente lento fazer isso. Então, é necessário apoio do hardware. O hardware tem que dar esse tipo de apoio, né? Tem que ser feito direto pelo hardware, né? Bom, agora o swap ele vai criando lacunas. Conforme um processo entra, outro e sai para dar vez ao outro, né? Ele vai criando lacunas na memória, né? Se a gente escolher as posições adequadas a cada vez que fizer a carga, né, a gente vai estar economizando esse espaço, vai estar evitando que as lacunas sejam criadas. Agora, a gente pode chegar numa situação em que tem bastante lacuna criada, né? Nesse momento, a gente pode realizar a chamada compactação de memória, que é o sistema operacional parar os processos e arrumar esses processos em memória de modo a juntar essas lacunas e ter mais espaço para outros processos. É claro que essa compactação costuma ser evitada, porque ela vai tomar tempo de UCP e paradas indesejáveis no sistema, né? O próprio nome já fala, é indesejável. A gente não quer fazer esse tipo de parada. Uma outra situação é se um processo precisar alocar memória, né? A gente tem um determinado processo e tem outro processo embaixo dele na memória. Então, existe um espaço entre esses dois processos, está representado aqui em amarelo, né? Esse espaço é justamente o que a gente está chamando de lacuna. Para um processo poder crescer, ampliar a sua região de memória, é necessário que haja uma lacuna entre os dois processos, né? Se a lacuna existir, está resolvido o problema, o processo pode alocar essa região de memória, ou melhor, pode solicitar ao sistema operacional a alocação de memória,
que o sistema operacional vai conceder. Agora, se a lacuna não existir, o que é que tem que ser feito, né? O processo, então, ele vai ser preciso ser movido para uma região de memória onde há espaço suficiente para ele, né? Vai precisar fazer a relocação do processo, né? Se não existir esse espaço, o processo ou vai ter que aguardar que haja memória disponível para isso, ou simplesmente vai ter que ser eliminado por falta de memória, né? Aí vai ser uma decisão do projetista do sistema operacional, que é a tipo de ação que vai ser tomada, né? Essa técnica de swapping, tá, ela é bastante adequada para sistemas com poucos usuários, né? E em ambientes com pequenas aplicações, tá? Então, é uma técnica que foi bastante implementada com bastante sucesso, tá? Qual é o problema da técnica? O problema da técnica é o elevado custo das operações de entrada e saída, tá? Então, uma técnica, sim, bastante eficiente e bastante útil, né? Bom, o grande problema que a gente tem na técnica de swap é o quê? É que temos uma região de memória, né? E temos um disco. Vamos supor aqui que temos processo carregado na memória. Agora eu quero carregar um processo que tem esse tamanho aqui, ó. Ele não é suficiente para caber na região onde há uma lacuna, né? O grande problema do swap é que um dos processos vai ter que ser escolhido para disco. Então vamos supor que o primeiro processo seja o processo escolhido para disco. O que é que a gente vai ter que fazer? Tem que fazer o swap out, né? Swap out, colocar o processo inteiro no disco. Perceba que se eu tivesse a capacidade de colocar apenas uma pequena região desse processo, essa região que está selecionada aqui, se eu conseguisse mover somente essa região para o disco, eu conseguiria abrir espaço suficiente para outro processo, sem necessidade de carregar o processo inteiro para o disco, né? Essa é uma técnica conhecida como memória virtual, que é o avanço do swap. Então a ideia do swap ali permanece, só que a gente não precisa colocar o processo inteiro no disco, a gente pode passar só uma parte desse processo. Então eu poderia swapar, por exemplo, só essa parte para o disco, o restante da região toda poderia continuar em memória, diminuindo a quantidade de dados que passa para o disco, ou seja, levando uma quantidade bem menor para o disco, gastando menos tempo, fazendo com que o sistema seja mais eficiente, né? Essa técnica que a gente vai estudar na próxima aula, que é chamada técnica de memória virtual, tá? Então até lá, até a próxima aula.